Pô, por que que não zera as alíquotas de importação dos eletrônicos? Tem um monte de gente sem acesso à informação nessa pandemia, tá? Por falta de quê? De computadores, de redes. Por quê? Por exemplo, esse computador que eu tenho aqui é um computador que o meu filho, né, preparou ele em 2014, tá? 2014, para jogar online. Então ele tem uma baita placa de vídeo e uma baita placa de áudio. Então consigo rodar muita coisa aqui. E memória. Aí meu filho chegou e falou assim, pai, é um computador da Dell. É um, deixa eu ver aqui, é um XPS da Dell. Ele falou, pai, hoje, esse computador hoje, se eu for comprar, eu acho que o senhor vai gastar uns 6 a 8 mil reais. Porque triplicou o preço do computador, pai. Falei, pô, Thiago, tava querendo trocar meu computador. Ele falou, pai, para comprar um computador nessa configuração desse aí hoje, só vai gastar aí uns 6 a 8 mil reais. Por quê? Porque o preço, tudo aumentou. Então, quer dizer, aí o cara baixa a alíquota de importação de arma e os eletrônicos, nós estamos precisando nesse momento, dessa pandemia, muita gente sem poder ter aula, acesso à informação e os produtos eletrônicos lá nas alturas. Pô, é brincadeira, né, gente? Desculpa eu desabafo, mas não dá não. Aí vamos ver agora se compartilha o Los vídeo. motores de E inducción agora? son las máquinas eléctricas más Compartilhou? comúnmente utilizadas. Son más económicas, fuertes Não. y fáciles de mantener comparadas con otras alternativas. En este video aprenderemos a trabajar con un motor de inducción de jaula de ardilla trifásico. Tiene dos E esse aqui é bom que a gente consegue entender, né? partes principales, estator y rotor. El estator es Então, ó, as partes principais do motor: estator e rotor. la parte estacionaria y el rotor es la parte rotativa. El estator se hace Juan, eu diria que espanhol não é o meu forte. E o meu forte, Juan, apesar de ter namorado 3 professoras de inglês, olha bem, hein? Namorar mesmo, namorar coisa assim, 1 ano, 2 anos de namoro, ok? Aí casei com a terceira, namorei com a professora de inglês, terminei. Namorei a segunda, terminei. Aí namorei a terceira, que é a Maria Emília, casei. Não falo nada de inglês, Juan. Tá? Quer dizer, eu detesto tanto inglês que resolvi casar com um dicionário de 2 pernas. Eu falei, eu caso com a professora de inglês e resolvo meu problema. Vocês gostam, né? Vocês estão com saudade de mim, das minhas piadinhas de sem graça na sala de aula. Fala que não, hein? Cadê a Tamires? Tá aí a Tamires? Deixa eu procurar a Tamires aqui. A Tamires hoje não vem na aula, não? Poxa, saudade, aquele sorriso dela, poxa. Ai, vamos lá. apilando láminas de acero de ranuras finas altamente permeables dentro de un marco de acero o hierro fundido, haciendo pases de vanados a través de las ranuras del estator. Cuando una corriente sea trifásica pasa a través de él, algo interesante pasa. Produce un campo magnético giratorio. Então, gente, ó, aquela. Nós temos aqui ó, as 3 bobinas, e as 3 bobinas, para cada instante de tempo, contribuem para formar esse fluxo aqui ó, na mesma direção.
né, que a gente chama de fluxo magnético, que lá é o NI, que é a força magnetomotriz. NI é 1,5 ou 3 meios, né, de seno de ômega T. Então, ó, é a mesma coisa da tensão e corrente efetiva. Apesar de ser alternada, a nossa tensão e a corrente, né, elas serem de natureza alternadas, elas têm valores instantâneos, mas existe o quê? Um valor eficaz, um valor efetivo, não é isso? Vocês viram lá em circuitos elétricos? 2. Tá? O valor efetivo é aquele valor que equivale o quê? A uma fonte de corrente contínua. Então, os 127 volts significa o quê? Que apesar de você ter uma senoide ali, que chega a um valor máximo de 179 volts, máximo positivo, máximo negativo, valor instantâneo, mas existe um valor ali, né, que nós chamamos de valor eficaz ou efetivo, que corresponde o quê? Ao mesmo valor em corrente contínua. Então é como se fosse um valor o quê? Constante. Como se fosse não, é um valor, né, constante e produz um trabalho constante. Então a mesma coisa aqui, ó, o fluxo magnético dentro da máquina, né, apesar de serem três correntes alternadas que instantaneamente mudam de polaridade, né, periodicamente, mas a soma, o efeito geral, produz o quê? Um fluxo constante que tem o valor de 1,5 vezes seno de ômega t. Tá? O que então muda é o quê? É o ômega t. Mas como a frequência da rede ela é fixa, 60 Hz, tá? E isso aqui, ó, negócio chamado números de polos, também já vem pronto, fechado. O que que acontece então? A única coisa que vai variar aqui, o que que é? É a velocidade. Ou desculpa, é, é, velocidade vai variar a seguinte: esse valor aqui vai se manter constante. A única coisa que se vai gerar com a velocidade o quê? Constante, dado por quem? Ômega por ômega. Ok, gente? Para entender este fenómeno mucho mejor, considere un devanado trifásico simplificado. Agora é o seguinte: é, peguem uma folha de papel, ok? Essa folha de papel, ela vai entrar aqui dentro, ok? Ó, vai entrar aqui dentro. O plano da folha está paralelo ao, a esse plano aqui, ó, que tem a base do motor. Então é como se eu tivesse colocado uma folha aqui de A4 aqui dentro. Ok? Entenderam? Não, não. Hum, é, tipo assim, vamos falar que você pega um caderno e coloca um caderno aqui dentro. Enfia um caderno aí dentro do estator, certo? Ah, o cursor do mal não está aparecendo para vocês, não? Não. E como é que eu faço para esse cursor aparecer? Puxa, sou. Tem como fazer esse cursor aparecer? Ah, não aparece em vídeo? Tá. Ó, tá bom. Então vamos lá, ó. Ana Beatriz, Ana Carolina e os demais. É, coloca um caderno aí dentro desse rotor, desse estator. Vocês imaginam vocês colocando um caderno aí dentro? Hein?
Tá. Então, ó, Davi, já vou te responder. Mas primeiro, Ana Beatriz, mais ou menos. Então, gente, você vai pegar um caderno e vai colocar aí dentro. Enfiar um caderno aí, certo? Então, você tem aí o rotor, você foi e colocou, né? Aí dentro cabe o seu caderno. Cabe um caderno aí dentro. Consegue imaginar, Beatriz? Você colocando um caderno aí dentro? Hum? Esse é ande sim ou ande não? Então, agora, respondendo Davi, você vai virar esse caderno, vai girando, até ele ficar na horizontal, ok? Isso. Então, Davi, o caderno está parado, está parado. E aí, ó, o que, que vai acontecer com essas linhas de campo na superfície do caderno? Ó, Para entender este fenómeno mucho mejor, considere un devanado trifásico simplificado. nessa posição aqui, ó, as linhas estão de baixo para cima do caderno, na superfície, certo? Con Oi, certo? Agora, ó, nessa posição, ó, as linhas de campo, né, o fluxo está passando pelo caderno de baixo para cima. Hum? Nessa posição agora, ó, o fluxo está passando na superfície do caderno de cima para baixo. Ok? Então, você, né? Você está no caderno. Então, você está sentado em cima do caderno. Correto? Sentado. E está parado. É isso? Então, você está sentindo o quê? O que você está sentindo? Na superfície do caderno. Um fluxo magnético, não é isso? Que uma hora ele está perpendicular ao caderno, mas de cima, de baixo para cima. Depois, 180 graus, ele vai estar de cima para baixo. Então, você está sofrendo o quê? Uma variação de fluxo. Ok? Então, vamos lá. 1 minuto para pensar no que eu falei. E aí? E aí? Então, ó, o que acontece? O caderno está aí na horizontal e quando esse campo girante começa a girar, o que acontece? Tem um momento que o fluxo está na superfície do caderno, perpendicular à superfície do caderno, de cima para baixo. Tem um momento que o fluxo está perpendicular à superfície do caderno, de baixo para cima, e tem um momento que o fluxo solo está o 3 quê? bobinas. Paralelo, não é isso? Eu não consigo parar. Aí, Un quase cable que consegui. Mais ou menos tem um momento que o fluxo vai estar paralelo à área do caderno. Então, vamos lá, hein? Vamos lá. O seu caderno é a área de uma espira curto-circuitada, ok? Então, agora, o seu caderno é a área de uma espira curto-circuitada. Quer dizer, a borda do seu caderno, as bordas, né? Vamos lá. As bordas do seu caderno é uma espira curto-circuitada. E a área do seu caderno ali, a capa ali, a capa é a área do caderno.
Então, o que acontece? No interior dessa espira, está havendo o quê? Uma variação do fluxo. Correto? Então, por quê? O momento está paralelo. Daí a pouco esse fluxo está de baixo para cima. Daqui a pouco esse fluxo está de cima para baixo. Ok? Então, à medida que esse fluxo vai girando, o que vai acontecendo com o fluxo no interior da superfície do caderno? Vai variando. Aí, o que Faraday fala? O que aparece nessa espira? Hein? O que aparece nessa espira? Isso, tensão induzida. Correto? Tensão induzida. Tranquilo? Beleza. Ótimo. Tensão induzida de uma espira curto-circuitada. Espira percorrida por uma corrente elétrica. O que aparece na superfície superior desse caderno e na superfície inferior do caderno? Na superfície sim vai aparecer o quê? Um campo magnético, não é isso? Vai aparecer nessa espira um campo magnético com uma polaridade, não é isso? Então, você está sentado em cima do caderno. Então, nessa superfície, aparece um campo magnético. E na parte de baixo do caderno, aparece o campo magnético que oposto ao de cima. Correto? Aí, quem é o amiguinho de Faraday? Quem é? Isso, Lenz. Então, aí Lenz fala o quê? Presta atenção. Se o fluxo que passou na parte de cima, o polo, né? Porque isso aqui, ó, porque o fluxo tem uma direção. Essa direção significa que tem um polo, norte-sul. Então, se passou em cima o norte, então nessa superfície, Davi, que você está sentado, pela lei de Lenz, é o quê? Qual é o polo? Em cima, sobre a sua cabeça, passou o norte. Induziu na espira uma corrente, né? Segundo Faraday. Segundo Lenz, essa corrente induzida, ela contraria a causa que a produziu. Então, se em cima foi o norte, então, Davi, você está sentado sobre o polo? Isso! Polo sul. Polos magnéticos opostos fazem o quê, Davi? Isso, Davi. Se eu soltar o caderno, o que vai acontecer com o Davi? Ele vai ficar tonto, que vai ficar rodando em cima dessa superfície aí agora, né, Davi? Esse caderno vai girar aí dentro, né? Aí o Davi, tadinho, vai ficar tonto, vai vomitar, vai ter muito problema. Certo, Davi? E aí, Davi? Vamos parar aí, porque senão o Davi não vai passar mal. Ô, bicho doido. Cara, eu comprei aquele microfone, aquele negócio, como é que é? O negócio de ouvido com o microfonezinho, né? Acredito que o abestado foi beber água, não bebeu junto com o negócio? Esqueci de ti. Meu Deus do céu. Eu. Ô, epidemia. Epidemia tá deixando a gente. Hum. Estão ouvindo bem aí? Caramba, fui beber água, não bebi água, tipo assim. Eu botei o copo na boca e virei com o microfone dentro. Meu Deus do céu. E aí? Entenderam aí? Agora, essa espirazinha, ela vai estar aqui na frente, ó. Ó, norte-sul, tá vendo aí, Para ó? entender este fenómeno mucho mejor, considere un devanado trifásico simplificado, con solo 3 bobinas. Un cable cargando corriente produce un Tá, campo isso aí nós já magnético a su vimos. Beleza, alrededor. vamos revisar.
Ahora, para este arreglo de campo magnético especial, producido por una corriente CA trifásica será mostrada en un instante en particular. Con variación en la corriente CA, los campos magnéticos toman una orientación diferente como se ve. Para estas tres posiciones, está claro que es como un campo magnético de fuerza uniforme rotativa. La velocidad de rotación de un campo magnética es conocida como velocidad de sincronismo. Isso. Então, ó, a velocidade com que esse campo gira aqui, ó, nós chamamos de velocidade síncrona, ok? A velocidade do estator, ns. Tá? É dado pelaquela fórmula lá que eu passei para vocês. 120 vezes F, que é a frequência da rede, dividido por P, sendo P número de polos, ok? Então, o número de polos pode ser em quê? Só pode ser par. Pode ser ímpar o número de polos? Não. Então, 2 polos, 4 polos, 6 polos, 8 polos, entendendo? 9 polos não existe. 10, 12. Mas geralmente é 2, 4, 2 e 4, tá ok, gente? Já os motores industriais, eles são construídos em 2 polos ou 4 polos. Aí na hora da compra você vai escolher, tá? Você quer um motor de 2 polos ou 4 polos? Aí depende da sua aplicação. Asume que estás colocando un conductor cerrado dentro de él, ya que el campo magnético está fluctuando, una fuerza Aí, ó. Davi, olha o seu caderno aqui, onde veio parar, ó. Então isso aqui, Davi, é a borda do seu caderno, ó. Ok? Então primeiro eu fiz todo aquele exercício mental com vocês, tá? Tipo, se a gente pode complicar, facilitar, né? Então depois desse exercício mental, então agora tá aqui, ó. A borda do caderno, a superfície, o Davi estava aqui em cima, ok? Se isso fica parado, então isso aqui sofre uma variação do fluxo. electromotriz Aí, ó. será inducida en el circuito cerrado Ó, de acuerdo a la ley nesse de... momento aqui, ó, nesse momento aqui, ó, você tem o fluxo agora aqui, ó, de cima para baixo, certo? Então aqui vai circular uma corrente tal. Primeiro, circula a corrente aqui devido à lei de quem? A corrente induzida aqui é devido a que lei? Tem a corrente induzida aqui é devida a qual lei? Isso, lei de Faraday. Então, beleza. Então, vamos lá, hein?
Então, lei de Faraday. O polo magnético da Espira nesse instante. Então, polo magnético induzido na Espira nesse instante é o quê? Se aqui é norte, aqui é o sul. Então, não, vamos falar aqui, então não pode dar ponto, não? Participação? Então, tudo bem, porque eu ia pegar e ia tirar da avaliação, né? Porque as tarefas 15, os questionários 15 e 20 pontos de avaliação, né? Que nós vamos fazer duas avaliações. Uma quando a gente retornar, assim que a gente retornar das férias, que vai dar tempo para vocês estudarem o conteúdo, né? E uma no finalzinho. E eu ia descontar esses pontos da avaliação. Tipo, 10 pontos de participação, ou 5, então quer dizer 15. Aí cada avaliação 7,5. Então, não, as listas já tá tudo lá, tarefa, ok? As listas são as tarefas. Tá? Então, nós temos o questionário, as listas, tá ok? E resumo, isso tudo vai entrar como tarefa. Aí no final, no questionário, se forem 10 questionários, então cada questionário 1,5 ponto.
Tarefas. Foram entre as tarefas e os resumos de vídeo, deu aí 20. Então, 15 dividido por 20. Isso nós combinamos no início, tá? Ficou combinado. E aí eu falei no início, eu pensei que tivesse falado com vocês, durante as aulas eu vou fazer umas perguntas, tipo aí, valer 5 pontos, e eu tiro da avaliação. Mas que não pode, paciência, não pode, né? Então quer dizer que os professores que estavam dando esses pontos também vão ter que parar tudinho. É. Beleza, uma coisa que ficou bem claro para mim, chamada. Não faço mais chamada, porque também não pode dar falta. Então, senhores e senhoras, eu faço meu papel aqui, tá entendendo? Meu papel de professor, tá? Então, que pode, que não pode. Isso aqui, tá? Vai ter que mudar para outra forma. Então, outra forma já está lá. Aí pediram 3 métodos de avaliação. Eu falei, 3 métodos de avaliação. Questionário é um método de avaliação, tarefa é um método de avaliação, e uma prova, né, é um método de avaliação. Então já está, os 3 métodos de avaliação. Bem explicado e a pontuação já definida. Então, Ana Carolina, não tem que mudar nada. Eu só estava querendo dar esses pontinhos para ajudar vocês, né? Mas tudo bem. E, tipo assim, o meu modo de pensar. E, é, tipo assim, e aquele que está ficando aqui comigo 1h30, poxa, prestigiar, né? Essa pessoa, né? Também, né? Mas pontuar outra coisa o que, Ana Carolina? Então, aí de quem não consegue é injusto. Isso aí, Isabelle. Também concordo. Aí tem esse problema, né? A pessoa não está aqui porque ela não quer estar aqui. De repente, ela está com problema de equipamento, né? Um monte de coisa, né? Mas beleza. Então vamos deixar do jeito que está então. Fica então os 15 pontos de questionário, os 15 pontos de tarefa, né? E tarefa se resume naquelas tarefas que eu passo e resumo de vídeo. E os 20 pontos em 2 provas. Ok? E a mesma coisa frequência. Tanto é que nos conselhos de classe, eles perguntam como é que está a participação dos alunos. O primeiro fala assim, em que sentido você está fazendo essa pergunta, pedagogo? Porque ele já sabe qual a resposta que eu, como professor, vou dar. Aí assim, não, professor, é em relação aos questionários e às tarefas. Quer dizer, ele sabe que eles não podem perguntar a participação de vocês em relação à falta, à presença aqui na aula simples. Que não posso dar falta a vocês. Se eu não posso dar falta a vocês, então para que eu vou ficar fazendo chamada aqui? Lei do menor esforço, certo? Vou ficar fazendo uma chamada aqui para quê? Aí o que eu te falo. Aí eu tenho, são 2 papéis. Papel de professor. Eu aqui sou professor de vocês, correto? Educador, eu sou dos meus filhos, né? Tiago, como é que está o seu mestrado lá? Como é que você está indo? Eu já fiz mestrado, o Tiago. Presta atenção, hein?
Ó, tem as tarefas, como é que você está? Você está matriculado, não está? Tá com uma... Lívia, como é que você está aí na sua residência? Você está lendo os artigos, filha? Né? A professora pediu para você ler artigo. Quer dizer, eu estou sendo o quê? Educador. Os meus filhos já são formados, mas eu estou lá. Tiago, ó, presta atenção. Ah, pai, fiquei reprovado nas duas matérias do mestrado. Mas por que, filho? O que que houve? Ah, pai, esse negócio de comecei a trabalhar, viajar, não sei o quê, né? Falei, também ficava jogando até de madrugada, né, seu vagabundo? Você acha que eu não tô vendo, não? Você fica aí jogando ao invés de estudar, quer dizer, capaz de 30 anos, mas eu tô sendo o quê? Educador nessa hora, tá? É mesmo com a minha filha. Ah, porque lá no quando fizeram a pergunta, a professora lá, falei, passou vergonha? Bem feito, porque você sabe que você tem que ficar lendo os artigos, que ela manda você ler artigo pro próximo dia, não é isso? E você não leu, você ficou no WhatsApp aí, né? Quer dizer, olha bem, hein? Eu sendo pai, pai, que é educador. Quer dizer, eu estou sendo educador. Agora, com vocês, eu sou professor. Professa. A palavra professor é aquele que professa, né, conhecimentos. Ok? Então, agora estou professando conhecimentos para vocês, para a vida profissional de vocês. Agora, se a pessoa está aqui ou não está aqui, se a pessoa quiser vir ou não vir, aí, quer dizer, não é o meu papel mais. Tá entendendo? Então, é esse recado que eu dou. E vocês sabem disso. É, eu tenho contato com ex-alunos lá, e tem um ex-aluno que fala a mim, sempre falou, professor, quando eu chego lá na Vale e tem alguma coisa que eu falo, caramba, essas palavras do senhor, professor, vêm à minha cabeça. Esse negócio de professor e educador. Eu falo assim, caramba, quando o senhor falava certas coisas, eu falei assim, ó, eu vou ministrar conhecimento. Agora, se você quiser aprender, aí é problema seu, tá? Ele falou assim, pô, professor, por que que eu não ouvi o senhor, professor? Caramba, agora eu tô lá, pô, um dia desse negócio de comandos elétricos, pô, professor, passei uma vergonha. Eu falei, tá vendo aí? Ele falou, poxa, se eu tivesse ouvido mais o que o senhor fala, até hoje, olha bem, o grau de, assim, de amizade que eu fiz com esse aluno, que toda semana, quase 15 dias, ele passa um WhatsApp para mim e, tipo, pô, professor, por que que eu não fiz isso? Eu falei, vem cá, o que você está fazendo agora? Faculdade. Então, os erros que você cometeu no ensino médio, né, não vai cometer no superior. Tá? Eu falei, a vida da gente, muitas vezes, é igual queda de avião. A queda de avião, a gente, lá, as pessoas não procuram o culpado. Para quê? Eu vou falar assim, culpado foi o... Tá, morreram 300 pessoas. Condena o piloto. O culpado foi o controlador de voo. Morreram 400. Condena. Por que que o piloto errou? Por que que... Então, o que nós temos que fazer? Qual o procedimento para não errar mais? Então, muitas vezes, na nossa vida, a gente tem que se preocupar, ver o passado e para não cometer os erros da frente. Tá? E outra coisa também, nós não devemos viver de ficar olhando para o retrovisor. Quem olha muito o retrovisor, esquece de olhar para frente e acaba batendo, né, a cara em algum obstáculo. Né? Então, se você presta atenção no retrovisor, presta atenção na frente, tá? Na frente também tem certos obstáculos. Então, você dá uma olhada no retrovisor para ver uma coisinha rapidinha, uma coisinha que está atrás de você, assim, né? Alguns metros. Agora, você não pode ficar olhando para o retrovisor, querendo enxergar muito lá atrás, porque senão você vai esquecer de olhar para frente. Então, gente, vocês já estão na idade de começar, tipo assim, olha, o que que eu fiz de errado no primeiro, segundo
que eu estou fazendo no terceiro que eu não posso cometer quando chegar na faculdade? Né? Então, essa é a vida. Então, tranquilo, que eu falo para vocês, ó. Aula síncrona, chamada, não é uma coisa que, se eu não posso colocar falta na pauta, não tem sentido. Então, espero que os 26 que estão aqui são interessadas. E eu tenho o mesmo prazer em ensiná-los. Tá? É, todas as turmas, eu adoro dar aula disso. Não é à toa que eu estou nisso aqui já há 33 anos. Já podia estar aposentado. Estou completando mais 8 meses completo. E vou para 32 de sala de aula. Aí, se você somar 63 com 32, dá os 95 anos. Correto? Parece que esse ano eu acho que é 94, não sei. Mas, quê? Não, eu gosto de vocês. Quer dizer, eu gosto de estar aqui dando aula. É divertido, é gostoso, ainda mais quando parece que um monte de probleminha lá, que a gente morre de rir de vez em quando, né? Aí, por exemplo, teve um lance uma vez que eu olhei assim, ué, cadê sua calça? Não, não vai poder assistir aula não. E hoje você sabia que era prova prática de laboratório. O cara me arranjou uma calça de moletom de uma menina e colocou para poder fazer aula. Eu fiquei olhando assim. Ele falou, professor, se o senhor não deixar entrar porque eu estou com calça de mulher, como é que dá o nome? Aí, ai, ele falou, é, esse negócio aí, que negócio de gay que a gente fala, como que é homofóbico, né? Ó, o senhor vai ser taxado de homofóbico, hein? Só porque eu tô com calça de mulher, eu falei, putz, grilo. Eu falei, vambora, vai, entra na aula aí. É, ele sabia que naquele dia nós íamos fazer a aula prática, e a aula prática seria o seguinte: eu ia chamar um por um, monta o circuito de comando tal. Dava uma folha com o circuito lá, né? Falava, quero que monte circuito. Ele me chega de bermuda. Aí eu falei, cara, não vai fazer a prova não, de bermuda. Ele, não tem problema não. Aí ele foi lá, pegou uma calça de uma menina e colocou. E foi pra sala. Aí ele falou, ó, o senhor não vai poder me proibir não, porque eu tô com calça de menina, hein? Isso aí, o senhor sabe, hein? Eu falei, tá bom, cara, entra aí, faz a prova. Então, quer dizer, é uns negócios assim, tá entendendo? Você fica na sua mente, você fala, caramba. Aí eu falei com ele, cara, você vai ser um bom, porque você tem solução para as coisas. Né? O outro enfiou o dedo na carteira, que o bombeiro teve que vir rasgar a carteira, serrar a carteira, destruiu, o bombeiro destruiu uma carteira daquela do IFES para tirar o dedo do cara. E tem algumas que a gente não lembra, assim, né? Só quando acontece alguma coisa, aí vem na memória, né? A situação. Aí você para, começa a rir. Né? E as frases? Tinha um professor que ele estava com um caderno já cheio de frases de aluno durante a prova, resposta durante a prova. Né? Gente, é gostoso demais. É muito gostoso, tá entendendo? E essa idade de vocês, gente, é uma idade, o que eu falo, é uma idade linda, 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 linda. Essa idade. 15, 16, 17. Nossa, isso é muito lindo. Tá? Graças a Deus, passei por isso, fiquei longe do álcool e das drogas. Tá? Os que eu andava, 6 anos, andava com rapazes e moças de 20, 21. Quando eu tinha 18, estava andando com pessoas de 23, 25. E pessoas tudo cabeça, gente. Tá? Passou na minha frente, passou várias vezes, tá entendendo? Droga, esses negócios. Mas ele chegar e falar, ó, não vai não, porque viu tia Nélia,
Vai te pegar. Quer dizer, meus pais não vão falar, tá? Era tudo primo, assim, né? Eu conheci, ó, isso. Né? Agora, bebida, sim, tomava, né? Também não era santo, né? Pô, mas essa idade de vocês, ó, se vocês conseguirem passar por isso daí, dos 22, 23, 24 anos, ficar longe disso que eu falo, vocês vão ver. Como é que vocês vão olhar para trás e falar, pô, que eu tive uma juventude legal, bonita. Agora, força de vontade. Né? E uma coisa que meus pais falavam era o seguinte, ó, cuidado com as companhias, tá? Cuidado, hein? Você não dá. Você não dá, mas nem tudo que eles fazem, você tem que fazer. Né? Então, respeitar, mas eles também respeitavam. Tipo, não tá afim, deixa quieto. Então, eu falo para vocês, essa idade é muito bonita, tá? É uma coisa, uma das partes da minha vida que eu mais gosto é quando eu lembro, tempo de escola técnica, antes da escola técnica, sétima, oitava série, tá entendendo? Depois escola técnica, e depois aí a faculdade já foi ficando mais apertado, né? Poxa, na oitava série, animacionista, uma turma até hoje, eu vejo alguns colegas, não é mais colegas, era uma turma de 36 alunos, 30 meninas e 6 rapazes na sala. Tá? Caramba, chegava à tarde, todo mundo morava em Jardim América, aí, ó, estudava que nós todinho, quando dava 4 horas da tarde, combinava, vão lá para quadra, fazer o quê? Jogar vôlei, vai entender? Handball, tá? E juntava lá o grupo dos rapazes, das meninas, e a gente, toda tarde, cara, de 4 a 5 horas, ia para lá, tá entendendo? Um negócio bem saudável. Estudava e depois ia se divertir. No bairro ali, no bairro. Tá? Hoje eu te pergunto, quem consegue fazer isso? Né? Então, é bom, tá? É muito bom. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Então, esquece esses pontinhos, faça as perguntas, porque eu acho interessante, tá ok? Então, quem botou aí? Qual polo que não vai aparecer aqui então? Alguém respondeu? O polo? Alguém respondeu? Qual é o polo que aparece nessa superfície aqui, dessa espira? Não, eu quero na superfície de cima, na parte de cima da espira. Na parte de cima da espira só pode aparecer um polo. Isso, o sul. E embaixo, norte. Aí essa espira, a tendência espira o quê? Girar. Faraday. Esta FM producirá una corriente a través del bucle. Así que la situación se ha vuelto de que un bucle cargado de corriente está situado en el campo magnético. Esto producirá una fuerza magnética en el circuito cerrado, de acuerdo con... Essa força aqui, ó, é aquela força lá daquela equação, 1,5 vezes seno de ômega t. Essa força aqui, ela passa a ser o conjunto disso, né? São várias forças, né? Mas a somatória das forças, ela vai ficar um valor constante. Senão o motor ficaria pulsando. la ley de Lorentz, y el circuito empezará a rotar. Un fenómeno similar ocurre dentro de un motor de inducción también. Aquí, en lugar de un circuito cerrado o bucle simple, se usa algo muy similar a una... Então, aqui é que vem agora, ó. Aquela espira, certo? Ó, aquela espira, né? Então aqui você tem várias espiras, né? Se você pegar, vamos fazer o seguinte: esse lado aqui
é uma espira, a oposta dela lá, ó, uma outra, o outro lado. E aí está curto-circuitado através desse anel. Então você tem que N espiras curto-circuitadas. Rotor, gaiola de esquilo, ou rotor em curto-circuito. Jaula de ardilla. Corriente sea trifásica pasando a través de un estátor devanado produce un campo magnético rotativo. Así que, como en el caso anterior, la corriente será inducida en barras de una jaula de ardilla, que se pone en cortocircuito por anillos extremos y empezará a Então aqui, ó, dependendo da posição, né, da espira em relação ao campo, você tem uma pequena força induzida e até uma força máxima, né, dependendo do ângulo da espira com o campo. A somatória dessas forças aqui, certo? Dessas forças, vamos falar. O azul são as correntes induzidas, ok? O azul, corrente induzida. Induzida, então você tem, na barrinha dessa, uma força, certo? Devido à corrente induzida passando aqui. Aí o das forças em cada barrinha dessa dá sempre uma força constante. E o valor dela é 1,5 seno de ômega T. rotar. De allí el nombre motor de inducción. La electricidad es inducida por un rotor por inducción magnética en lugar de una conexión eléctrica directa. Para ayudar dicha inducción electromagnética, láminas con núcleo de hierro son empacadas dentro del rotor. Estas rebanadas tan pequeñas de capas de hierro se aseguran que la pérdida de corriente de... Então, ó, aí agora, né, o rotor nado, aquelas barras de alumínio, elas são injetadas aqui, ó, nos orifícios que tem aqui, ó. Ok, gente? Então, isso aqui é feito um pacote, né? Tem um furo aqui para o eixo, é feito um pacote. Aí depois eles vão e injetam alumínio aqui, ó. Tranquilo? E laminado para diminuir as perdas por Foucault. Foucault sea mínima. Esta es otra gran ventaja de los motores de inducción trifásicos. Es inherentemente de arranque automático. Así que puede notar aquí que tanto el campo magnético y el rotor están rotando. Pero, ¿a qué velocidad rotará el rotor? Para obtener respuesta, consideremos casos diferentes. Considere un caso donde la velocidad del rotor es igual a la velocidad. Agora vamos voltar um pouquinho aqui na espira. Cadê? Onde que a espira entra? Certo? Aqui, ó. A espira entrou aqui. A princípio, nós fizemos o quê? Nós imaginamos que essa espira, ela está parada. Certo? Então, aí ela sofre o quê? A variação de fluxo. Correto? Se ela está parada, então o fluxo magnético está girando, girando. Então aí uma hora o Davi, o fluxo o quê? Fica vendo a variação de fluxo, não é isso, Davi? Aí Davi olha para cima, aí vê passar o polo norte, daqui a pouco Davi vê passar o polo sul. Então, se ele vê passar o polo norte, vê passar o polo sul, então significa que tem uma variação de fluxo aqui, correto? Mas, por algum motivo, Davi, essa espira aqui começa a girar na mesma velocidade desse polo aqui, ou desse campo girante. Então, Davi vai ver sempre quem? O polo norte sobre a cabeça dele. Se o Davi está vendo o polo norte sempre sobre a cabeça dele, então fica qual é a variação de fluxo magnético dentro da bobina, Davi? 0. Mas
pela área da espira, está tendo fluxo magnético, correto? O fluxo continua passando pelo Davi. Aqui, ó, nós temos o quê? Um campo magnético da Terra. Ok? E está passando por nós. Mesma coisa aqui, ó. Tem um fluxo, as linhas de campo estão passando aqui. Porém, elas não estão o quê? Variando. O Davi não está vendo uma hora essas linhas subindo, uma hora essas linhas o quê? Descendo. O Davi sempre está vendo o quê? Linhas na mesma posição, correto? Então, Davi não sofre o quê? Variação do fluxo. Se Davi não sofre variação de fluxo, então qual é a corrente induzida aqui? Zero. Tá? Então, agora é o próximo assunto que está falando lá. Para que haja indução aqui, o que tem que acontecer? Tem que haver uma variação de fluxo magnético dentro dessa espira aqui, né? Então, se essa espira girar na mesma velocidade do campo do estator, indução zero. Indução zero, corrente zero. Corrente zero, força zero. Então, para que haja indução, tem que haver uma velocidade relativa entre a espira e o campo. É o assunto aqui, ó. Ele está falando aqui, ó. Así que la situación se ha vuelto de que Presta un bucle atenção aí. cargado de corrientes extremos y empezará Isso. a rotar. O rotor vai rodar. De allí el nombre motor de inducción. La electricidad es inducida por un rotor por inducción magnética en lugar de una conexión eléctrica directa. Então, Para quer dizer, ayudar dicha por inducción, isso o nome de motor de indução, porque você induz as correntes no rotor. Não tem nenhuma ligação elétrica entre estator e rotor. O que existe é um acoplamento magnético. Energia magnética do estator transferida através do campo magnético para o rotor. electromagnética, láminas con núcleo de hierro son empacadas dentro del rotor. Estas rebanadas tan pequeñas de capas de hierro se aseguran que la pérdida de corriente de Foucault sea mínima. Es inerentemente... Ó, reparem que o rotor ele está girando, porém girando com uma velocidade menor que a do campo girante aqui, ó. de arranque automático. Así que puede notar aquí que tanto el campo magnético y el rotor están rotando. Pero, ¿a qué velocidad rotará el rotor? Para obtener respuesta, consideremos casos diferentes. Considere un caso donde la velocidad del rotor es igual a la velocidad del campo magnético. Como los dos están rotando a la misma velocidad, el circuito cerrado rotando... Opa. Isso. Então, ó, velocidade do rotor igual a velocidade do campo magnético. Então, ó, velocidade do rotor vai ser NR. Onde vocês tiverem NR, é velocidade do rotor. Onde tiver NS, velocidade do campo girante, que nós chamamos de velocidade síncrona. Essa velocidade aqui é dada pelaquela fórmula, 120 vezes F dividido por P. Tranquilo? Então, lá atrás, nesse caso aqui, é aquela situação em que o Davi, em cima daquela espira, girou junto com o campo magnético. Se ele girou junto com o campo magnético, não tem tensão induzida. Não tem tensão induzida, a força da espira, zero. Mas isso significa que não vai girar, tá ok? magnético. Como los dos están rotando a la misma velocidad, el circuito cerrado rotando siempre experimentará un campo magnético constante. Así que no habrá ninguna inducida y corriente. Esto significa cero fuerza en las barras del rotor. Así que el rotor gradualmente irá más despacio. Pero mientras va más despacio, los circuitos cerrados del rotor experimentarán una variación en el campo magnético, y la corriente inducida,
y la fuerza se elevarán otra vez y el rotor irá más rápido. Em poucas Ok? palavras, Vamos lá, hein? Isso aqui agora é interessante. Se a espira que o Davi, né, está sentado em cima, girar, né, quer dizer, a espira estava parada, correto, Davi? Aí, como a espira estava parada, o que aconteceu? Passou pela espira, né, o campo magnético girante, há uma variação de fluxo no interior da espira, aparece a corrente induzida, e aí aparece o quê? Um polo norte, polo sul, que acompanha o polo do campo girante do estator, correto? Então aí, se eu solto a espira, o que acontece? O Davi começou o quê? A girar, correto, Davi? Davi está rodando. Se a espira que o Davi tiver rodar na mesma velocidade do campo girante externo, aí o que nós vimos? A corrente induzida para. Por que para? Porque no interior da espira, tá entendendo? Não vai haver variação de fluxo, vai ter um fluxo magnético, mas porém esse fluxo não vai variar, vai sempre ficar o quê? Constante. Por que constante? Porque o fluxo ele vai entrar na espira e vai ficar naquele valor, 1,5 vezes 100 de ômega t. Então o fluxo ali, ó, tá tendo fluxo, mas ele não está variando. O fluxo é constante. Aí o que vai acontecer com a espira do Davi? A tendência da espira fazer o quê, Davi? Se não tem corrente induzida, não vai ter força. Então a sua tendência é o quê, Davi? A sua espira fazer o quê? Tendência é o quê? Então, ó, não girar. Isso aí, Davi. Se a espira não gira, ela começa a perder velocidade, aí volta de novo ao quê? Dentro da espira. Se a espira começa a diminuir a velocidade, fica uma velocidade menor, que é a do campo girante, volta o quê? A ter variação do fluxo, correto? Volta a ter variação do a lei fluxo, de ó. Faraday. Mesmo que seja lento a variação do fluxo, mas vai ter uma pequena variação de fluxo, pequena corrente, uma pequena força. Então a espira começa o quê? A voltar o quê? A girar, querer girar o quê? Na velocidade do campo externo. Mas se ela chegar lá, de novo ela vai o quê? Diminuir a velocidade. Então chega um momento que isso aqui fica o quê? Fica em um meio termo. Por quê? Se parar, se diminuir a velocidade, parece força induzida. E se chegar na velocidade do campo externo, não tem indução. Então, vai chegar a uma velocidade que isso aqui vai girar de forma o quê? A uma velocidade menor que a do campo externo. E isso, Breno, isso mesmo, Breno, volta a ganhar velocidade por consequência. Isso aí. Isso aí. Então vai chegar uma hora que essa espira, ela nunca chega o quê? A velocidade do campo externo, certo? Que é falar velocidade síncrona. E também ela não diminui totalmente a velocidade. Ela diminui um pouquinho. Aí isso aí é o efeito que eu quero falar agora. Esse efeito aqui. Misma velocidad, el circuito cerrado rotando siempre experimentará un campo magnético constante. Rotor. Así que el rotor gradualmente irá más despacio. Pero mientras va más despacio, los circuitos cerrados del rotor experimentarán una variación en el campo magnético, y la corriente inducida y la fuerza se elevarán otra vez y el rotor irá más rápido. En pocas palabras, el rotor nunca alcanzará la velocidad del campo magnético. Então, quer dizer, o motor nunca alcança a velocidade do campo magnético externo. Aí o nome, motor de indução
assíncrono. Assíncrono. Por quê? Porque a velocidade do rotor nunca vai girar na mesma velocidade do estator. Porque se girar, a tendência é o quê? Ele parar. Mas como tem uma carga na ponta do eixo, correto? Então, o que vai acontecer? Essa carga vai diminuir a rotação do rotor. Diminuindo a rotação do rotor, então passa a ter uma velocidade relativa entre o estator, do campo girante, e do rotor. E aí ele volta aqui a rodar. Aí o torque depois, tá? Rota a una velocidad específica que es menor a la velocidad del Então, sincronismo. isso aí, Davi. La Então, diferencia entre el passa. sincronismo Isso y aí. la velocidad del motor es llamado deslizamiento o resbalamiento. Ah, então. Aqui tá no nome, tá no espanhol aí, né? Deslizamento, que é a mesma coisa que escorregamento, tá? Então, o que é a diferença entre a velocidade do estator em relação à velocidade do rotor, em porcentagem, tá? Então, tipo, o rotor, o campo girante é 1.800 RPM e o rotor gira 1.700, correto? Então, qual a diferença antes e sem rotações? Quantos por cento isso representa? Campo girante, 1.800 rotações. O rotor está girando a 1.700. Então, 100 rotações por minuto. Ok? Então, o rotor gira 100 rotações abaixo do estator. Dividido por 1.800 vezes 100, 5,5. Isso aí. Então, essa diferença de velocidade entre o estator e o rotor em percentual, nós chamamos de escorregamento da máquina. Tá? Tipo assim, o, o campo do campo girante, né? Ele está o quê? Escorregando sobre o rotor. Então, quem está de fora, tá? Está de fora, está vendo o campo girante a 1.800 RPM e está vendo Davi ali em cima do rotor girando a 1.700. Coitado, depois dessa aula, Davi está tonto, 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 tadinho. Né, Davi? Então tá lá. Então Davi está a 1.700, certo? Rotor, e o campo girante 1.800. Nós aqui fora. Referencial nós. Agora, o Davi, referencial agora é o Davi. Em relação ao campo, qual a velocidade do Davi? 100 rotações por minuto. Correto? Davi. Então, Davi fica vendo o quê? O Polo Norte, o Polo Sul, passar o quê? 100 vezes por minuto. Só que os dois estão girando, certo? Então, quem está de fora vai ver o seguinte, que o campo externo gira 100 vezes mais que o campo, que o campo girante gira 100 vezes mais que o rotor. Então, você fala, o de fora está deslizando, né, o campo do estator está deslizando sobre o rotor, certo? E essa diferença de velocidade, esse deslizamento ou escorregamento é dado em porcentagem. Tranquilo? El poder mecánico de rotación es transferido a través de un eje de potencia. En pocas palabras, en un motor de inducción, la energía eléctrica es ingresada a través de un estator y emitida por motor.
La rotación mecénica es recibida desde el rotor. La pérdida de energía durante la operación del motor es disipada como calor, así que un ventilador del otro lado ayuda a enfriar el Aí, tá motor. vendo? O vento não passa por dentro do motor. Ele é Espero que hayan tenido una buena introducción hermeticamente para trabajar con fechado, motores. totalmente fechado. Gracias. Com isso, o que acontece? O que acontece? Como ele é totalmente fechado, então isso já faz com que a vida útil dele comece a aumentar, porque não vai ter poeira dentro do motor, não vai ter umidade dentro do motor, correto? Isso já ajuda muito na parte de quê? De isolamento. Os condutores de cobre estão ali esmaltados, tá? E além disso, ainda tem uma outra proteção, um PVCzinho que você coloca para isolar essas espiras da parte metálica. Depois joga um banho de verniz, tá entendendo, gente? Então, nisso, a gente fala, cai esse isolamento do motor. Como ele é bem protegido, então não tem esse perigo, ok? Então já aumenta a vida útil. De inducción son las máquinas eléctricas más comúnmente utilizadas. Rápido. En pocas palabras, en un motor de inducción, la energía eléctrica es ingresada a través de un estator y emitida por motor. Aí outra coisa, aí ele falou, energia elétrica. Então, ó, entrou energia elétrica, foi convertida em energia o quê? Magnética, a magnética em mecânica, na ponta do eixo. Então, ó, a potência que aparece aqui, ó, na ponta do eixo, muitas vezes, ela é HP ou CV. HP e CV são potências mecânicas, ok? Então aí, quando nós formos fazer exercício, nós vamos converter potência mecânica e potência elétrica. Então, HP em watt. Então, toda a potência que tiver na placa do motor é potência mecânica disponível na ponta do eixo em condições nominais de funcionamento. Professor, o que é a condição nominal de funcionamento? Condição nominal de funcionamento são aplica as três coisas no motor. Primeiro, a carga nominal, tensão nominal e velocidade nominal. Ok? Então, se o motor é 1 CV, então a carga no eixo é 1 CV, a tensão da rede 220, então você coloca aqui 220, tá ok? Então você fala, ó, o motor está trabalhando nas condições nominais de tensão e carga. Com isso, a rotação dele vai estar, a rotação que está na placa, 1.750 rotações por minuto, e a corrente de linha vai estar lá, 9 amperes. Então isso vai falar, ó, o motor está sob condição nominal de trabalho. La rotación mecénica es recibida desde el rotor. La pérdida de energía durante la operación del motor es disipada como calor, así que un ventilador del otro lado ayuda a enfriar el motor. Introducción para trabajar con motores. Espero que hayan tenido una buena introducción para trabajar con motores. Gracias. Ok? Então ele espera que vocês tenham entendido um pouco mais, né, sobre o funcionamento do motor. Nominal é quando trabalha com potência máxima. Sim, Davi, potência máxima especificado na placa do motor. Tá? Tipo, ó, essa aqui é a máxima potência que pode trabalhar. Mas aí nós vamos ver depois, né, a placa do motor. Aí tem uns fatores lá, tá? Fator de serviço, é quanto de sobrecarga que você pode colocar, certo? Aí tá tudo escrito. Desde que você esteja trabalhando nas condições da placa do motor, que está especificado lá, então você fala, ó, estou trabalhando dentro da faixa nominal do motor. Correto? Por exemplo, uma lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente está escrito 60
watts. Ok? Beleza. Mas aí tá lá, 60 watts barra 120 volts. Só que na sua casa, a tensão lá chega a 130 volts. 127 chega a 130. Então, aquela lâmpada não está trabalhando nas condições nominais do fabricante. O fabricante falou, ó, é 60 watts quando ligado em 120 volts. Ok, Davi? Então, se você está trabalhando com 130, você botou 10 volts a mais. Então, essa lâmpada não está dissipando 60 watts. Está dissipando muito mais que 60 watts. Aí, a vida útil dessa lâmpada, Davi, 60 watts para trabalhar em 127 volts, seriam de 4 anos. Daqui a pouco, sua lâmpada, com 1 ano e meio ou 2 anos, queima. Aí o fabricante vai falar, ué, mas você colocou uma tensão acima do nominal, então você não pode reclamar. Então, tensão nominal é o que vem especificado no equipamento. Geladeira. Ah, essa geladeira aqui é uma geladeira de consumo A, B, C, D. Não tem lá, traz lá, agora dos equipamentos. Beleza. Só que tudo aquilo ali está baseado no seguinte, que a geladeira vai trabalhar com 127 volts, que você vai colocar a quantidade de alimentos adequado ao volume da geladeira. Ok? E você não vai ficar abrindo e fechando a porta da geladeira a cada 10, 15 minutos. Então, cara, pô, comprei geladeira, mas não tá nada econômico. Ué, você entulhou a geladeira de coisas dentro. Você bota a comida quente dentro da geladeira. Você, a cada 5 minutos, você abre a geladeira e fica ela 3 minutos aberta. Então, não tem como. Então, você tem que ver em que condições que aquilo ali foi feito, aquele teste. É isso que ele fala. Trabalhar em regime permanente e nominal. Tranquilo? Senhores, por que que hoje, realmente, né, a gente ia falar mais coisas, mas por que que eu paro nessa parte agora de escorregamento? Porque isso aqui, entender o escorregamento, é você entender o coração do motor de indução. Tá? O que que é escorregamento? Por que que o escorregamento no início é 100% e no final é quase que zero? Então, essa aula de hoje é para poder a gente, né, esclarecer muito bem. Tá? Porque sem escorregamento, o motor não vai funcionar. Nossa aula vai estar aqui, ó, às 10h40 mesmo, já está terminando, né? Tranquilo, então? Então, é aquilo que eu falei, olha, professor, educador, são duas coisas diferentes, tá bom? Então, educador, os pais, eu aqui, professor. Tá? Então, o interesse de todos é que estejam aqui, na sala de aula. Tranquilo? Perfeito? Então, aí, Davi, agora eu vou passar esses slides porque eu tentei salvar em PDF. Deu erro, não consegui salvar. Aí talvez eu vou ter que desmembrar. Não sei se está muito grande o que está acontecendo. E aí eu vou lá completando as aulas, tá ok? Da semana e colocando lá, na semana, a questionário relativo ao assunto e a tarefa. Tranquilo? E aí, tipo assim, professor, mas a semana passada já passou, né? Não tem problema, que eu falei com vocês. Vai estar o questionário, a tarefa lá. Eu posso fazer essa semana. Só que o prazo para realizar, aí sim, eu vou dar um prazo, tipo assim, se é a partir de hoje que eu coloquei, então eu vou dar 1 ou 2 semanas para vocês realizarem a tarefa. Então, dessa forma, eu entendo o seguinte, que a aula síncrona, tudo bem, é uma. Envio da tarefa é de acordo com o que está lá naquela semana. Então, pode ser que essa semana eu vou enviar coisas na semana retrasada.
Porque, ó, é assunto, né, que nós temos que fazer, tá? Mas o prazo a ser cumprido vai ser um prazo bem dilatado, tá, gente? Aí no final que eu falo para vocês, quando chegar no final do ano agora, ó, já cumprimos essa carga horária e isso. E caramba, tem gente atrasada. Peraí, eu botei conteúdo aqui, né? Agora, então vou fazer assim, vou dar o prazo, eles fazer isso durante as férias, sei lá. Mas no final, a gente tem que chegar, porque eu falei assim, conteúdo é carga horária. Bater, tranquilo? Então, se eu mandar alguma coisa da semana passada, não se assustem, porque eu falei, ó, eu mandei o conteúdo, mas eu falei para vocês vão entregar isso até daqui a 2, 3 semanas. Tranquilo? Perfeito aí? Alguma pergunta a mais? Dúvidas? Então, para todos aí um bom dia. Assim, e a turma aí da prática profissional, nós vamos ter um encontro hoje, tá ok? Sávio, avisa aí os coleguinhas, tá ok? Pessoal da prática profissional aí, tranquilo? Tá marcado no horário, acho que é 13h50, tá ok? E uma coisa que o Rando pediu pra gente é cumprir o horário de acordo, né? O horário da aula 5 de acordo com o horário da aula do calendário, né? Do horário, como se fosse presencial. Então ele falou, ó, 10 minutinhos assim, né? Que, por exemplo, para a aula é para começar 8h50, mas combinou com o aluno, 8h50, 9, tudo bem. Não é para mudar totalmente o horário. Ah, o horário da aula profissional é às 13. Ah, gente, vamos fazer essa aula às 15 horas? Não. E às 15 horas vocês podem ter um outro compromisso. Ou a gente, professor, nesse horário, que ele vai olhar e falar assim, não, vocês não têm aula nesse horário. Então, seguir o horário que foi passado, tá ok? Então, o nosso encontro está marcado para as 13h50, tá ok? Aí a gente pode começar às 14 horas, sem problema, mas não pode ultrapassar muito depois. Tá? Então, até, gente. Um abração, fique com Deus, aquele abraço virtual bem apertado, ok? E até daqui o que? Uma semana não, 2 semanas, né? Tranquilo?